Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 29 de outubro. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois de 7 a 11. Aconteceu que num sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Eles o observavam. Jesus também notou como os convidados procuravam escolher os primeiros lugares, e contou esta parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não procure ocupar os primeiros lugares. Pode ser que o dono da festa que te convidou tenha convidado alguém mais importante do que tu, e ele venha a te dizer: amigo, ceda o lugar para este outro, e você levantará envergonhado e ocupará o último lugar. Mas quando fores convidado, procure ocupar o último lugar, porque aí aquele amigo que te convidou irá dizer: amigo, venha mais para cima, e você será muito honrado na presença de todos os outros convidados. Porque eu vos digo, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das primeiras características do evangelizador é ser humilde. E a humildade é dom do Espírito do Senhor. Por isso, Jesus, percebendo aquele clima de competição para ocupar os primeiros lugares naquele jantar onde ele estava, ele procurou já preparar o coração dos seus discípulos para que eles tomassem cuidado com esse fermento de vaidade. Muitas profissões já são tendentes à vaidade. E muitas padecem da síndrome do pavão, de querer aparecer. Por isso, Jesus hoje prepara o coração dos discípulos da primeira hora, porque Jesus educa os seus corações e não as suas cabeças. Jesus não está interessado em encher a cabeça deles de formação acadêmica ou de outros ensinamentos. Mas o que Jesus quer é tocar os corações deles para que eles possam exercitar a humildade e assim fazer acontecer uma evangelização a partir da humildade. Porque um dos primeiros fermentos da evangelização é a humildade, porque Deus é humilde. Jesus está sentado à mesa na casa desse seu adversário, porque Jesus vai à casa dos seus adversários. Jesus se abre para o diálogo. Ele não cria muros, mas ele cria pontes. E hoje nós vamos encontrá-lo, então, sentado na mesa da casa de um dos seus adversários, um chefe dos fariseus. E muitos outros fariseus estavam ali também presentes e eles observavam Jesus, vigiavam Jesus, de tal modo que Jesus também notou como que eles procuravam ocupar os primeiros lugares. Em diversas partes do Evangelho, Jesus vai dizer aos seus discípulos da primeira hora para tomar cuidado com a vaidade, porque os fariseus gostam de ocupar os primeiros lugares nos cultos, eles gostam de andar com roupas vistosas pelas ruas, gostam de usar franjas, gostam de ser chamados de rabi, e gostam de fazer longas orações em praças públicas e de Jesus somente para serem vistos. E se era esse o objetivo deles, de Jesus, eles já receberam a recompensa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesta manhã, o Evangelho convida a mim e a você para que a gente pare um pouco na nossa vida para fazermos uma auditoria espiritual. Para percebermos quais são as motivações que vêm fermentando em nosso coração quando nós estamos à frente das nossas pastorais, das nossas paróquias ou de qualquer grupo de nossa igreja. E percebermos se uma dosagem de vaidade não está aí presente e que às vezes causa grandes estragos na vida da igreja. Porque onde tem vaidade, tem competição. E onde as pessoas procuram ocupar os primeiros lugares, então elas competem entre si e assim elas vão obscurecendo o brilho humilde do Evangelho. Por isso Jesus, quando nota essa competição dos primeiros lugares,
ele vai contar esta parábola para todos os seus ouvintes e também para nós. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não procure ocupar os primeiros lugares. Pode ser que aquele que te convidou tenha convidado alguém mais importante do que você e ele vai pedir a você para levantar do seu lugar e ceder para ele e você vai ficar envergonhado. Mas quando fores convidado, procure ocupar o último lugar. Assim, aquele amigo que te convidou vai olhar para você e dizer: amigo, venha mais para cima, e você vai levantar tão orgulhoso, porque ele te valorizou. Santa Teresinha nos ensina, né? Ela diz: eu não busco ocupar os primeiros lugares, porque pelos primeiros lugares todos brigam, todos disputam, mas pelo último lugar ninguém disputa e ninguém briga. Por isso eu procuro ocupar os últimos lugares. Hoje, nesse novo mundo que está surgindo para nós, onde o Senhor Deus está preparando uma história totalmente renovada, onde eu e vocês também da igreja teremos que nos renovar, queiramos nós ou não, um dos grandes elementos da nossa evangelização será também a humildade, porque Deus é humilde. O Senhor criou todas as flores com todas as cores e todos os perfumes, e elas não estão interessadas em serem vistas por ninguém, simplesmente em existir e louvar o seu Criador. Por isso, Jesus hoje chama a minha atenção e chama também a sua atenção para que a gente venha beber um pouco dessa loucura do Evangelho, de uma vida mais humilde. E a humildade não pode ser falsa. Nosso Pai São Francisco, já com os frades da primeira hora, exortava dizendo: tomemos cuidado, irmãos, para que a gente não venha a ser humilde e pobre de mentira, somente em ideias e somente em palavras, porque a ideia não evangeliza ninguém. O que evangeliza são as ideias que foram encarnadas na vida de alguém e que receberam ação, praxis, transformadora da realidade. É a palavra do Evangelho que ainda hoje tem o poder de converter a minha vida e converter a sua vida também. E prestemos bem atenção nesta palavra de Jesus, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Que esta santa loucura do Evangelho ajude a mim e a você a percebermos a necessidade dessa auditoria espiritual para percebermos quais são as nossas motivações, quais são as nossas intenções, e se tudo aquilo que nós estamos fazendo está contribuindo para a santidade da nossa vida e também preenchendo, alimentando aquilo de mais profundo que nós temos, a nossa vida de fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, olhai pelo nosso Brasil. Amém.